Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar sobre algo que pode dinamitar a República Brasileira. Um dos maiores, se não o maior escândalo, superando de longe o mensalão, que é o vacinoduto. Na semana passada, para ser mais preciso, na sexta-feira, o deputado Miranda, da base do governo, esteve na CPI da Covid e disse, por A mais B, junto com seu irmão, que houve superfaturamento na compra da Covaxin e que o presidente Bolsonaro disse que isso era obra de Ricardo Barros, líder do seu governo na Câmara dos Deputados. Muita gente não tá entendendo, porque assim, é muita informação. Amanhã, quando você estiver vendo esse vídeo amanhã, ou agora, provavelmente já vai ter saído mais coisa. E eu quero abrir esse vídeo antes, dizendo aí a frase do nosso querido presidente, que falou que, abre aspas, ele disse hoje, na segunda-feira, que não tenho como saber o que acontece nos ministérios, diz Bolsonaro sobre o caso Covaxin. Ele falou isso hoje, segunda-feira, dia 28 de junho, no cercadinho do Alvorada. Mas antes de explicar para vocês que é essa que está acontecendo, eu não posso deixar de pedir, te lembrar de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar, ativar o sininho para estar recebendo os nossos vídeos e apoiar o canal. Nós temos a plataforma do Padrim, onde você pode apoiar o canal de várias formas, tá bom? Queria já aproveitar, mandar um grande abraço para o Fernando e para o Bruno, nossos padrinhos, e dizendo isso, vamos lá. O deputado Luiz Miranda falou, foi na CPI, no final da CPI, lá para 10 e tanto da noite, ele falou ao longo da CPI que não se lembrava, que não sabia quem era, que Bolsonaro tinha dito, e no final soltou o nome do Ricardo Barros, que é líder do governo. Antes de falar quem é Ricardo Barros, vamos explicar o que aconteceu nesse escândalo, e eu fiz aqui um pequeno resumo para você entender, de modo bem didático, como é o objetivo do canal. Então, o resumo é o seguinte, ó, vamos desenhar, para ninguém falar que, eu não sabia. Primeira coisa, o Ricardo Barros nomeou a servidora que autorizou o contrato irregular quando ele ainda era ministro da Saúde. Ele foi ministro da Saúde durante o governo Temer. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o governo Bolsonaro recusou sistematicamente a compra de vacinas com eficácia mundialmente reconhecidas e ainda acrescentou, abre aspas, não iria atrás de nenhuma empresa para adquirir vacina. As empresas é que viessem atrás. Isso o presidente falou em vários momentos. Assim como em vários momentos ele falou que não teríamos a vacina chinesa porque ele não quis. Grava o que ele falou que não ia ter a vacina. Grava isso, grava essa informação que daqui a pouco vem pulo do gato. E aí o Ricardo Barros, líder do governo, inclui uma emenda para permitir a compra da vacina indiana que sequer havia sido aprovada pela Anvisa em detrimento das vacinas já disponíveis, seja de Oxford, seja chinesa, seja a Johnson, a Pfizer e por aí vai. Vamos bem na meadinha. Aí fala assim, ó, o governo assina contrato de compra com a empresa indiana, ok, por valor muito superior às demais e com eficácia bastante duvidosa até mesmo na Índia e recusada nos países mais desenvolvidos. Então, essa vacina que iria ser comprada, os Estados Unidos não usam, a União Europeia não usa. Não usa. E aí vamos lá. A compra da vacina é intermediada por uma empresa nacional, a Precisa. Então você tem um laboratório indiano, você tem uma empresa que seria a representante dela, mas aqui no Brasil, a intermediária é essa empresa Precisa. Agora, olha que gostosinho. O Ricardo Barros, esse deputado, líder do governo Bolsonaro e que já foi líder ou ex ou vice-líder de governo de todos os últimos presidentes, Lula, Dilma, Temer, Fernando Collor. O cara tá no poder, ó, aí no Centrão há uns bons anos. O reduto dele é em Maringá, guarda essa informação. O reduto dele é em Maringá, que a gente vai falar mais pra frente um pouquinho, assim como a gente vai falar da suposta vacina. E aí o Ricardo Barros, ele é réu em ação de improbidade com a sócia da mesma empresa. E aí, Flávio Bolsonaro participou de reunião no BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, acompanhado do dono da empresa Precisa, sem qualquer justificativa. Por que ele estava lá, se ele não é da área da saúde? Por que ele estava lá com um dos sócios da Precisa para tentar liberar a verba? Mas vamos lá, vamos continuar, que é muito gostosinho, vai dar mais merda, ó. E aí o contrato de compra é assinado e um servidor público, ok, que tem estabilidade, verificou a ocorrência de fraude do invoice, que é como se fosse uma prévia de pagamento, né, um documento que diz, ó, vai ser tanto, e ele identifica que o pagamento teria um pagamento adiantado e uma empresa que não integrava o contrato. Então o cara estava lá, que é o irmão do deputado, ele percebe, tem um erro aqui. Essa empresa não faz parte do contrato. E por que pagamento adiantado? Num preço tão alto numa vacina que nem a Anvisa liberou, tá? E aí o irmão do servidor
que é deputado federal da base governista, sempre defendeu o governo, participa da reunião presidencial com Bolsonaro e informa da fraude. Bolsonaro, imediatamente, nas palavras do deputado Miranda, falou que isso é coisa do deputado Ricardo Barros, seu líder na Câmara, e se mexer nisso vai dar merda. Claro que essa informação é mais recente, porque isso foi lançado na sexta-feira. E o deputado Miranda já deixou bem claro que se o presidente disser que ele está mentindo, ele tem como comprovar que não. Então, o que ele está dizendo nas entrelinhas é: eu gravei a conversa com o Bolsonaro ou alguém gravou, provavelmente o irmão dele, até por uma questão de segurança. E aí o presidente afirma que vai oficiar imediatamente a Polícia Federal, mas permanece omisso. E o contrato continua vigente, não adotando nenhuma providência, porque isso foi 20 de março. 20 de março que teve essa conversa. E nesse tempo todo a Polícia Federal não fez, nenhuma, passou a boiada, como diria Salles, né? E aí teve desvio de mais de 200 milhões de reais com transferência para offshore em Singapura. Isso somente não ocorreu porque iam transferir adiantado 200 milhões para essa offshore em Singapura, porque o irmão dele, que é um servidor concursado, fez um concurso, disputou a vaga com 80 mil pessoas, passou muito antes do irmão tentar ser deputado, se recusou a assinar e sofreu grande pressão de superiores nomeados pelo governo Bolsonaro, e ele fala isso na CPI. Ele cita algumas pessoas que ele não conhece, inclusive um coronel do Exército, dizendo que, pô, cara, libera logo isso, assina isso aí, sabe? Tem que acelerar logo esse processo. E aí você pensa, por quê? Por que acelerar? Segue o baile, vamos lá. E aí o Bolsonaro, então, determina que a Polícia Federal investigue o servidor e instale um procedimento administrativo em seu desfavor. E aí tem essa situação. E aí, olha agora algumas curiosidades, tá? Durante a CPI, o Fred Wassef, que é advogado da família Bolsonaro, que defende o Flávio Bolsonaro no processo criminal, tá? E ele escondeu, esse advogado escondeu o Queiroz, que é assessor parlamentar e foi operador de Bolsonaro e seus filhos em sua casa, né? Pegou o Queiroz, colocou na casa dele em Atibaia. Olha, tudo em Atibaia, brother. Deve ter uma macumbaria muito brava em Atibaia, né? O Lula falou não tem o sítio lá, mas era em Atibaia. E o Wassef tem a casinha em Atibaia. E ele falou, não, eu não sei onde está o Queiroz, mas estava na casa dele. Ele compareceu na CPI para acompanhar pessoalmente. Por que ele vai acompanhar pessoalmente quando os irmãos Miranda vão lá depor? Qual é o interesse do Wassef de estar lá? E aí, nesse meio tempo, obviamente, você tem aí mais de 511 mil mortos já no Brasil, e o governo recusou sistematicamente a compra com eficácia pelo valor de R$ 15,35 para adquirir uma vacina que não é aceita nem mesmo na Índia por R$ 75. Então, a vacina que a gente já está acostumado custa 15. Essa ia custar R$ 75,25, ok? E haveria uma transferência de 200 milhões para essa offshore. E aí, lá no início do vídeo, eu falei para você gravar duas informações. A primeira, da vacina. Em vários momentos, o presidente falou que não iria comprar vacina chinesa, correto? Entretanto, existe uma empresa intermediária chamada Belcher Farmacêutica do Brasil, com sede em Maringá, eu não falei de Maringá, terra do Ricardo Barros, em que agora é suspeita de compra da vacina Convidência, do laboratório chinês CanSino. Pera aí, Bruno. Bolsonaro falou que não ia comprar vacina chinesa. Por que agora está comprando da CanSino? E por que será que essa empresa, a intermediária, fica em Maringá? E aí vamos ao pulo do gato, ó. Essa empresa intermediária Belcher Farmacêutica do Brasil, com sede em Maringá, terra do líder do Ricardo Barros. Isso tudo foi revelado pelo jornalista Hugo Souza no seu Facebook. Ele ainda fala, você pode procurar no texto dele, ele ainda resgata uma relação mais antiga entre o líder do governo e a Precisa, que é agora da Covaxin, da Bharat Biotech. E aí mostra o seguinte, que há 15 dias, em meados de junho, o Ministério da Saúde assinou intenção, ou seja, quer comprar 60 milhões de doses de uma vacina contra a Covid chamada Covidência do laboratório chinês CanSino. O preço é nada mais, nada menos que 17 fucking dólares a dose. A mais cara ainda que a Covaxin. E se confirmar o negócio, que está na dependência da Anvisa, será a vacina mais cara negociada pelo Brasil. É dose única, mas a da Janssen também é dose única e custa 10 dólares. E aí o Hugo Souza vai relatar, e vou deixar o link aqui, ele relata tudo, mas o que eu quero resgatar dessa suposta vacina, segundo a vacina chinesa, é que o dono dessa empresa, que é, mais precisamente, a empresa Belcher, um dos sócios dela é amigo de longa data do Ricardo Barros. Já foi secretário de saúde e a Precisa, que é a empresa ligada aí ao esquema da Covaxin,
né, desse suposto ou possível desvio de verba, já teve problema em operação da Polícia Federal sobre superfaturamento e se lambujou aí em dinheiro público. O Hugo Souza detalha que a relação de Ricardo Barros com o empresário Francisco Feio Ribeiro Filho, conhecido como Chiquinho Ribeiro, e ele lembra que a Belcher Farmacêutica do Brasil, há 1 ano, foi alvo da Operação Falso Negativo, contra empresas que se lambuzaram em superfaturamento aproveitando-se da dispensa de licitação para aquisição de testes rápidos de Covid-19. O contrato do Ministério da Saúde, lotado aí pelo Centrão, tem a intenção de compra de 60 milhões dessa vacina. E aí na coluna da revista Fórum, o jornalista Renato Rovai informa que o governo federal iria pagar 17 dólares por dose, ou seja, 5,2 fucking bilhões de reais por 60 milhões de doses. Conforme revelou a CNN em 23 de junho, trata-se do valor mais alto de todas as vacinas compradas pelo governo, incluindo a superfaturada Covaxin de 15 dólares. E aí, o mais interessante também, que é, como eu disse, a representante da CanSino é a Belcher Farmacêutica, com sede em Maringá. Ok, foi denunciado na Operação Negativo, e aí o capital, quem é o sócio dessa empresa? Um dos sócios é o Daniel Moleirinho Feio Ribeiro, que é filho do Chiquinho Ribeiro, amigo do Ricardo Barros. E aí no dia 6 de janeiro de 2021, há poucos meses, portanto, de acordo com um jornalista, foi aberta em Maringá a empresa RCY Brasil e Belcher Speed Limitada, com atividade principal de, abre aspas, comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano. No quadro de sócios e administradores da novíssima firma consta Belcher e a Ribitec Participações Sociais Limitada, uma pessoa jurídica com capital social de R$1.000, representada pela pessoa física de Francisco Feio Ribeiro Filho, o Chiquinho Ribeiro, que é um velho conhecido de Ricardo Barros. Então repare, o deputado Ricardo Barros, não posso em nenhum momento afirmar que ele é corrupto ou algo do tipo, mas que pesa aí muitas coisas em relação a isso. Mas ele vai ter que se explicar, ele já disse que é inocente, não há nada que comprove contra ele. Vamos ver o que a justiça vai ver, mas é algo bem exótico, né? O governo falar que não quer comprar vacina, que não precisa, que é só uma gripe, aí Bolsonaro ficou imitando a galera aqui, né? Falta de ar. O que é algo absurdo, que 500 mil brasileiros morreram, falou que não precisava, que não ia comprar vacina chinesa, porque não ia, e ele falou na Jovem Pan, eu não vou comprar vacina chinesa porque eu não quero. E agora tem a CanSino. E aí, paralelo à CanSino, ele já falou, eu não sei o que acontece nos meus ministérios, não tenho como saber de tudo porque eu confio nos meus ministros. Sabe quem já falou isso também? O Lula. Lembra do Mensalão? Lá em 2006, 2008, o Lula falou, não, eu não sabia de nada. Então quer dizer, ele trabalha com José Dirceu, um dos operadores do Mensalão, mais de 30 anos, mas supostamente não sabia de nada. Mesmo caso do Bolsonaro. Mas o deputado Miranda deixou bem claro que ele tem como comprovar que Bolsonaro disse que isso é coisa do Ricardo Barros. Então eu não sei como é que vai ser essa semana, que mais de informações novas vai surgir. Eu sei que a ex-esposa do Pazuello já falou que quer depor. O deputado Miranda, ele falou que numa reunião estava viajando com o Pazuello de avião e o Pazuello falou, cara, tem umas paradas muito erradas acontecendo, mas não tenho como fazer, eu não tenho como resolver isso. E aí eu deixo 3 pontos, 3 perguntas no ar. A primeira pergunta, Bolsonaro sabia que era coisa que essa suposta denúncia de corrupção foi feita pelo Ricardo Barros? Sim ou não? Segunda pergunta, se sabia e não fez nada, é crime gravíssimo, prevaricação. O funcionário público sabe que tá tendo merda e não faz nada. Terceiro, quem é que manda no Brasil? O presidente ou o Centrão? E por último, por que o presidente e o governo não quis comprar nenhuma vacina ou comprou com muito atraso, como foi o caso, né, das vacinas que nós estamos usando, mas misteriosamente quis comprar de modo bem acelerado tanto a vacina da Baratec, né, a Covaxin, quanto a CanSino, que é chinesa. Vou deixar os links aqui nos comentários. Qualquer dúvida, você coloca aqui. Um grande beijo e até a próxima.